Boa tarde, gente! Meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal. Agora eu vou fazer a introdução. Galera, não se esqueça de pá, comente, ajuda aqui sua DM favorita, viu? Eu amo muito vocês, eu espero que vocês me ajudem bastante, porque eu preciso ganhar dinheiro. Pro nosso amigo aqui ver que eu sou um ser humano e não completamente um robô, né, gente? Vamos ajudar, né? Vamos ajudar aqui o canal da sua DM favorita. E é isso, galera. Então, gente, hoje foi essa introdução que o meu funcionário David Obrigada. fez. Espero que vocês tenham gostado. Eu tava sem ideias. Eu juro que eu tentei gravar esse vídeo umas 10 vezes. Aí eu falei, David, vem aqui, faz a minha introdução. E ele veio e fez. Gente, o vídeo de hoje eu gostei. Eu gostei, assim, achei que a OP foi bem sofrida, mas depois ela conseguiu fugir da gaiola dela, né? E ela criou asas e voou, que era um canário preso. Eu confesso que essas histórias estão no meu ranking de 30%. Eu não gosto muito, mas tem muita gente aqui no canal que gosta desse tipo de história. Então eu vou tentar trazer um pouquinho delas toda semana, tá? É muito difícil, gente, eu conseguir histórias bonitinhas que nem a que eu postei ontem, que entrou na lista do Mamão com Açúcar. Aquela história eu amei de coração, achei o casal bem resiliente, eles se amaram até o fim e eu acho que o amor é isso aí, suportar tudo, né? Que foi, gato? O meu funcionário master tá querendo vir pegar um negócio aqui. Gente, eu não mostro meu marido por quê? Porque, primeiro, se ele aparecer aqui na câmera, ele vai ficar rindo que nem vai ficar rindo loucamente. Aí eu vou começar a rir também, aí vai ficar ele do lado e eu do outro. E, segundo, eu uso filtro. Se ele aparecer aqui na tela, o meu filtro vai pra ele vai ficar parecendo a Vera Verão. Então, gente, por hoje é só isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Gente, se vocês gostaram da minha introdução, por favor, deixa o like, se inscreve no canal, não se esqueça de pá e um beijo. Até logo, galerinha. Tchau! Bye, bye. Deixei os papéis do divórcio caírem sobre a mesa de Antônio Rivera. Pare de brincar, disse ele sem nem olhar para cima. Continuou lendo seus relatórios. Tenho um jantar hoje à noite. Não tenho tempo para essas bobagens. Não estou brincando, respondi com firmeza. Eu quero o divórcio. Finalmente ele olhou para cima, claramente irritado. Você sabe que eu não gosto desse tipo de piada. Seus subordinados se desculparam discretamente e saíram, lançando olhares de pena para mim. Não estou brincando, repeti com os punhos cerrados, forçando-me a encarar seus olhos. Antônio Rivera se levantou, imponente diante de mim. O cheiro do perfume dele, misturado com fumaça de charuto, fez minha garganta apertar. Querida. Ele me puxou para perto, a voz baixa roçando meu ouvido. O remédio da sua mãe custa $1000 por comprimido, e ela precisa de 6 por dia. Se você se divorciar de mim, ela vai morrer. Cerrei os dentes, o ódio inundando meu peito. Eu já tinha ficado hipnotizada pela dominância dele, mas agora aquilo me causava náusea. Não preciso mais do seu remédio. Empurrei-o para longe, gritando. Minha mãe morreu, e eu só preciso que você assine. Seu olhar escureceu. Como você ousa usar isso para me enganar? Helena me mostrou um vídeo da sua mãe passeando esta manhã. Arregalei os olhos, prestes a negar, mas então sua consigliera, Helena Galo, entrou na sala. Dom, deveríamos ir. Ele se levantou imediatamente e me deu uma ordem. Pare de fazer alarde. Conversaremos quando eu voltar. Eu sabia que essa conversa não aconteceria. Para ele, isso era apenas mais uma das minhas birras aleatórias. Em menos de 4 horas eu estaria pedindo desculpas. O antigo eu teria feito isso. Naquela época, eu tinha medo de que se o deixasse chateado, ele cortasse a medicação da minha mãe. Eu concordava com qualquer coisa só para manter a paz. Mesmo quando zombavam de mim e me chamavam de covarde, eu fingia não ouvir. Mas dessa vez era diferente. Se ao menos ele tivesse terminado de ouvir minha ligação uma semana antes, talvez eu ainda conseguisse me convencer de que tudo aquilo foi feito por amor. Mas quando comecei a falar, Helena interrompeu nossa ligação. Senhora Rivera, a senhora vai sair para comprar a última coleção de joias de novo? Não é seguro hoje em dia. E você nem sabe atirar direito. Não deveria causar problemas para Dom Antônio agora. Tentei explicar com urgência. Não, é sobre minha mãe. Sua mãe está bem. Ela interrompeu docemente. Eu a visitei hoje, e ela está se alimentando bem. Você não deveria mentir sobre a condição de saúde dela, só para conseguir permissão para sair. Mas as fotos tiradas sorrateiramente pela cuidadora mostravam claramente que minha mãe estava morrendo, com a vida por um fio.
Eu ia explicar, mas Antônio me interrompeu impaciente. Chega, Isabela. Estou ocupado. Não tenho tempo para suas mentiras. Você está sempre inventando desculpas para sair e se divertir. Da última vez foi dor de dente. Agora está usando sua mãe? Apenas ouça a Helena. Ela sabe cuidar bem de você. Essa era a resposta dele para todos os meus pedidos. Mesmo sendo a dona dele, eu precisava pedir permissão a Helena até para comprar absorventes internos, quanto mais sair. Ela sempre encontrava uma desculpa para me calar. Seu motivo para sair não é válido. Se for dor de dente do siso, tome alguns analgésicos. Você salvou um gatinho que comeu veneno? Isso não é problema meu. Absorventes internos? Pegue alguns emprestados com a equipe da casa. Meu dente do siso ficou torto porque nunca fui ao dentista. O gatinho morreu nos meus braços. A equipe da casa me olhava com pena. Antônio enviava vestidos e joias de todas as coleções, sem atraso. Mas tudo ficava trancado, e eu nem podia tocá-los. Era ridículo. Enquanto minha mãe morria, eu escrevia uma longa carta apenas para pedir permissão para sair de casa. Helena olhou para a carta por um segundo e a rejeitou. Você precisa solicitar saída com 3 dias úteis de antecedência. Terá que esperar. Desesperada, chorei e implorei. Por favor, me deixe sair por 2 horas. Minha mãe realmente não tem muito tempo. Ela sorriu. É mesmo? Mas se for a hora dela, não importa se você vai vê-la ou não, ela ainda vai morrer. Tenho o dever de cuidar de você. Você não pode sair sem um motivo válido. Minhas ligações para Antônio também foram ignoradas. 3 dias viraram 5, depois 7. A cuidadora logo me enviou uma foto do corpo da minha mãe. Se antes eu ainda conseguia me convencer de que Antônio fazia tudo por proteção ou amor, agora que minha mãe se foi, que motivo eu teria para permanecer nessa jaula? Enxuguei as lágrimas enquanto terminava de arrumar minhas coisas. De repente, meu celular acendeu. Era uma notificação de Antônio. Ele havia compartilhado uma postagem de Helena. Na foto, ela estava ao lado dele, erguendo um copo para celebrar a colaboração entre os dois. A legenda dizia: Um dia na minha vida com Dom Antônio. Antes que eu reagisse, Antônio enviou uma mensagem. Reddit Contos e Afins. Você viu a postagem da Helena? Não pense demais. Estou te dizendo de novo. Somos apenas colegas de trabalho. Minha família está limpando nossa reputação, e não quero que ninguém pense que há conflito entre minha consigliera e minha dona. Sempre que Helena estava envolvida, ele intervinha imediatamente. Eu não queria responder, mas minha raiva estava fervendo. Já que eu não tinha mais nada, por que deveria ter medo? Rindo sozinha, digitei uma resposta na postagem. Toda a família deveria contratar Helena como consigliera. Afinal, ela controla a liberdade pessoal da dona com coragem e exerce sua autoridade com maestria ao aproveitar ao máximo seu poder de aprovação. Por favor, quando conseguir minha posição, tente manter essa mesma justiça consigo mesma. Depois de enviar, senti parte do peso no peito se dissipar. Enfiei o último vestido simples na mala. Os vestidos caros e mal ajustados, a casa cheia de câmeras de vigilância e o amor controlador de Antônio. Nada disso me prenderia mais. Meu celular vibrou de repente. Era uma ligação de Antônio. Recusei imediatamente, assim como ele havia ignorado todas as minhas antes da morte da minha mãe. Menos de 10 minutos depois, ouvi os passos apressados de Antônio lá embaixo. Aquilo era realmente raro. Quando tive febre alta antes, ele apenas pedia para Helena trazer remédio. Parecia que Helena era a chave para a pressa dele em lidar com aquilo. Ele nem havia tirado o terno quando entrou furioso no quarto, avançando com um olhar ameaçador. Você ousou desligar minha ligação? Eu estava dobrando roupas. Mantive a cabeça baixa e respondi suavemente. Eu não queria atender. Ele agarrou meu pulso com força, obrigando-me a encarar seus olhos. Só porque mandei você calar a boca? A Helena acabou de garantir uma parceria. E como Dom, estou comemorando com os membros principais. Qual é o problema nisso? Sua voz ficou mais alta, carregada de raiva. Você faz ideia de quantas pessoas viram seu comentário? Alguns até acharam que ela é minha amante. A Helena se importa com a reputação dela, e por sua causa, ela chorou tanto que desmaiou. Ah. Inclinei a cabeça, sem entender o motivo de tanta fúria. O que isso tem a ver comigo? Sou a mãe dela? Ele bufou, irritado. Continuei devagar. Claramente, todo mundo acha que sua suposta consigliera passou dos limites, e é por isso que estão falando dela. Chega! De repente, ele elevou a voz, fazendo os seguranças no corredor recuarem. Helena é a consigliera da nossa família. Os fundos que passam por ela todos os dias são maiores do que você jamais viu em toda a sua vida. E você, vivendo sob minha proteção, cercada de luxo, ainda ousa difamar minha subordinada mais confiável? Seus olhos estavam cheios de decepção e acusação. Você mora em uma vila com centenas de empregados cuidando de você e não faz ideia de como é difícil trabalhar lá fora. Eu te mimei, e agora por ciúmes, você difama a Helena, que sempre cuidou bem de você. Se isso acontecer de novo, paro de pagar a medicação da sua mãe. Olhei para sua figura imponente e, de repente, soltei uma risada aguda. Minha vida é luxuosa? Ele franziu a testa, me encarando como se eu fosse louca. Segurei o pulso dele e o arrastei para dentro do closet. O espaço estava cheio de roupas finas, mas todas estavam trancadas em vitrines. Olha isso!
Apontei para as fechaduras, a voz tremendo de raiva. Não posso usar nada daqui, nem meia, muito menos vestidos. Dom Antônio, pode me dizer qual mulher precisa pedir permissão só para usar roupa íntima? Antônio franziu a testa. Isso porque você sempre escolhe roupas inadequadas. Ha, inadequadas? Bufei. Todo vestido inadequado aparece na Helena no dia seguinte. Nem o destruidor de lares mais desesperado do mundo desejaria a minha vida patética. Achei que tinha sido clara. Mas Antônio apenas parecia confuso e impaciente. Então você a fez passar vergonha em público por causa de vestidos? Não pode ser mais sensata. A sensação de impotência fez minha cabeça girar. Virei o rosto e falei, sem emoção. Pense o que quiser, ainda vamos nos divorciar. Essas palavras o enfureceram. Antônio me alcançou rapidamente e me prendeu em seus braços. Cuidado com as palavras, senhora Rivera. Não se esqueça de quem organizou a melhor equipe médica para sua mãe. Mordi o lábio com força para conter as lágrimas. Que ridículo! Ele organizou a melhor equipe médica, mas nem sabia que ela havia falecido. Me solte, disse com a voz trêmula. Quero ir embora. Antônio riu de repente. Divórcio? E depois? Vai deixar seu pai jogador te vender para o próximo chefe da máfia? As palavras dele foram como facas cravadas no meu coração. 3 anos atrás, foi porque meu pai caiu em dívidas e abandonou minha mãe doente que fui forçada a esse casamento. Na verdade, fui vendida como pagamento e enviada direto para a cama dele. Antônio sabia que essa era minha maior ferida, mas ainda assim a expôs sem piedade. Pelo menos a próxima pessoa não será você. Eu lutei. Já assinei os papéis do divórcio. Ele se inclinou e sussurrou no meu ouvido, o hálito quente causando um arrepio pela minha espinha. Você acha que o divórcio depende de você? Lembre-se, querida, só há uma maneira de a esposa de um Dom deixar o casamento. Eu sabia exatamente o que ele queria dizer. Morte, Reddit contos e afins. Vou te dar acesso às roupas e quanto ao dinheiro, vou transferir $50.000 por mês para você, da minha conta privada, sem necessidade de pedir. Soava familiar. Ele me machucava primeiro, depois oferecia promessas doces para me manter obediente. Antes eu teria aceitado com gratidão, mas agora minha mente estava clara. Dinheiro, roupas, eram mesmo a raiz do problema? Ele ignorava a única pessoa que realmente merecia punição. Helena. Eu não preciso do seu dinheiro, respondi friamente. Antônio estreitou os olhos. Prefere arriscar a medicação da sua mãe e vê-la morrer? A mesma ameaça de sempre. Meu coração se contorceu, mas permaneci calma. Ela vai entender. Ele claramente não esperava essa resposta. Por um momento vi pânico em seus olhos. Era como se não compreendesse por que suas ameaças não funcionavam mais. Mas o orgulho não permitia que ele insistisse. Ele me observou caminhar até a porta sem olhar para trás. Antônio levantou a mão. O sinal mudou de façam-na ficar para deixem-na ir. Lembrei de uma vez na sede quando ouvi Helena dizendo: Dom, a senhora Rivera tem assistido a dramas românticos ultimamente. Você acha que um dia ela pode começar a agir como uma protagonista e pedir o divórcio? Depois ela acrescentou: se isso acontecer, ignore. Quando perceber como o mundo lá fora é cruel, ela vai voltar chorando e pedindo desculpas. Provavelmente era isso que ele pensava agora. Só quando desapareci completamente de vista, foi que Antônio saiu do transe. Irritado, pegou um cigarro, mas encontrou um pequeno pacote de papel. Dentro, havia balas duras de hortelã. Ele fumava tanto que a garganta vivia irritada. Eu havia testado centenas de receitas para fazer doces para ele, apenas para deixá-lo um pouco mais confortável. Ele desembrulhou uma bala e a colocou na boca. A doçura fria o fez relaxar, e sua testa se suavizou. Vou deixar ela lá fora se divertir por alguns dias, pensou. Eu tinha me esforçado tanto para fazer aqueles doces. Ele devia acreditar que eu ainda o amava. Arrastando minha pequena mala atrás de mim, fui procurar a professora Margarita Accardi. Ela era uma amiga próxima da minha mãe. Quando desisti do meu mestrado em arqueologia para me casar com Antônio, ela foi a única totalmente contra. Não compareceu à cerimônia, mas me enviou uma mensagem naquele dia. Você está perdendo mais do que ganhando. Quando se cansar de ser um canário em uma gaiola, lembre-se de que existe um caminho difícil, mas livre, que você pode escolher. Suas palavras foram quase proféticas. Nos primeiros dias do nosso casamento, o comportamento controlador de Antônio não era tão evidente. Ele me levava a vários eventos. Mas um dia, alguém olhou para mim por tempo demais. Os olhos dele escureceram e, a partir daí, nunca mais pude acompanhá-lo. As coisas pioraram quando Helena sugeriu que poderia cuidar de mim. Foi então que perdi toda a minha liberdade. A porta se abriu. Quando Margarita me viu, vestindo roupas gastas, sua expressão se suavizou em compreensão. Entre, querida, disse ela, afastando-se. Acabei de fazer café. As lágrimas surgiram imediatamente nos meus olhos. Margarita esperou que eu me acalmasse antes de falar com calma. Descobrimos um novo túmulo em Stonemore e preciso de um assistente para da minha equipe. Olhei para ela surpresa. Você está me dando uma chance? Sim, desde que você não tenha esquecido sua experiência. Não quero levar uma socialite para um sítio arqueológico. Eu consigo, respondi na hora. Tenho certeza. Margarita finalmente sorriu. Ótimo, prepare-se. Partimos amanhã. O sol escaldante de Stonemore parecia capaz de me derreter.
Eu estava ajoelhada na escavação, limpando cuidadosamente a terra das telhas antigas. O suor escorria pela minha testa, misturando-se à poeira e grudando na pele. De repente, ouvi uma voz aguda atrás de mim. Oh, meu Deus! Isabela! É você mesmo? Congelei. Ao me virar, vi Helena, vestida com um terno Chanel caro, segurando um lenço junto ao nariz, olhando para minha aparência suja com desprezo. Não sabia que você tinha coragem de fugir. Parece que se rebaixou a ponto de se misturar com esses perdedores que desenterram ossos. As expressões dos meus colegas mudaram. Levantei-me e me coloquei à frente deles. Helena, você é um cachorro? Por que está sempre farejando por aí? O rosto dela ficou vermelho de raiva. Ela ia responder, mas uma figura alta surgiu atrás dela. Era Antônio. Vestia um terno casual, como se estivesse de férias. Ao ver meu rosto sujo de terra, demonstrou surpresa. O que está acontecendo? Perguntou a Helena, sem tirar os olhos de mim. Helena imediatamente assumiu uma expressão chorosa. Dom Antônio, eu não esperava que Bela descobrisse que estamos aqui e nos seguisse até aqui. Só queria falar com ela, mas ela me xingou. Antônio franziu a testa ao olhar para mim. É isso que você se tornou depois que me deixou? Se veio até aqui para implorar por reconciliação, comece pedindo desculpas a Helena. Pedir desculpas? Apontei para ela e bufei. Nunca vou pedir desculpas àquela bruxa que me torturou e sonha em ser sua amante. Antônio se irritou. Você enlouqueceu? Veio até aqui e agora finge que não se importa? Está fora há dias. Não se importa com a vida da sua mãe? O vento quente batia no meu rosto, mas eu sentia frio por dentro. Ouvi minha própria voz, estranhamente calma. Pare com isso. Ela morreu na semana passada. Ele respondeu imediatamente. Reddit Contos e afins. Os registros médicos da semana passada mostram que ela está bem. Até quando vai usar isso como desculpa para mentir? Não respondi. Ele cerrou os dentes e rosnou. Parece que você não é punida há tempo demais. Sem hesitar, fez uma ligação. Luca, acabe com todos os tratamentos da mãe da Isabela. Foi tão rápido que ele nem percebeu o rosto de Helena empalidecer. Dom Antônio, por favor, não... Ele a interrompeu. Ela precisa aprender uma lição. Do outro lado da linha, a voz confusa de Luca Santoro respondeu. Dom Antônio, a mãe da senhora Rivera faleceu na semana passada. Antônio ficou imóvel. O que você disse? O tom de Luca era hesitante ao relatar a Antônio. A Helena cuidou da certidão de óbito sozinha. Disse que você estava chateado recentemente e não precisava ser informado. Ela tem lidado com tudo relacionado à senhora Rivera. Antônio se virou, lançando um olhar fulminante para Helena. Não me lembro de ter dado essa ordem. O rosto de Helena perdeu a cor, mas ela tentou manter a calma. Estávamos ocupados com a parceria, Dom Antônio, e eu não queria que você se distraísse. Cale a boca! Antônio gritou. Me dê seu telefone. Quero ver os registros médicos reais. Helena balançou a cabeça e recuou instintivamente, mas Antônio puxou sua bolsa e pegou o celular. Ele finalmente viu as notificações de estado crítico, assim como o dinheiro que supostamente havia sido solicitado em meu nome, mas transferido para a conta dela. Havia mais coisas, como as mensagens trocadas comigo, aparentemente normais, mas cheias de malícia. O olhar de Antônio ficou frio. Instintivamente, ele levou a mão à arma na cintura. Por favor, não. Não. Helena chorou, com a voz trêmula. Virei-me e fui para a barraca. Não tinha ido longe quando ouvi o disparo. Os gritos dilacerantes de Helena ecoaram. Minha mão! Mas estranhamente não senti nenhuma satisfação. No meio da noite, fui acordada pelo som de passos do lado de fora da tenda. Abri o zíper e encontrei Antônio parado sob o luar, com aparência exausta. Bela, expulsei a Helena da família, disse ele suavemente. Bela. A forma como ele disse meu nome soou estranha. Respondi com um murmúrio e comecei a fechar o zíper. Ele me impediu, segurando a entrada da tenda. Eu não sabia da morte da sua mãe. Por favor, deixe-me compensar você. Compensar? Soltei uma risada amarga. Antônio, você realmente acha que o problema entre nós é só a Helena? Ele franziu a testa. O que mais? Dinheiro? Já retirei as restrições da sua conta. Chega! Interrompi. Você ainda não entende. Quantas vezes eu te disse que aquele sistema de aprovação era absurdo, ou que queria outra pessoa responsável por cuidar de mim, e você me ignorava dizendo que estava ocupado. Ocupado demais até para me ouvir por um minuto. Não, você simplesmente acha que eu não mereço seu tempo. Ele respondeu automaticamente. Isso não é verdade. Então o que é? Interrompi. Admita que você só me via como uma esposa mantida. Você não se importa com meus sentimentos, desde que eu fique na sua gaiola para sempre. Minha acusação o deixou ainda mais frustrado. Ele tentou se justificar. Por que eu me casaria com você se não me importasse? Por que eu gastaria tanto com sua mãe? Eu só errei na forma de demonstrar meu amor. Fiz de tudo para consertar, então pare de fazer cena. Por que ele não entendia? Perdi o controle e gritei. Minha mãe morreu e eu nunca mais pude vê-la uma última vez. O que você acha que pode fazer para compensar isso? Por causa da sua proteção, você deu tanto poder a Helena que ela me trancou naquela vila enquanto minha mãe morria. Mesmo que vocês dois morram, isso ainda não compensaria. Está claro agora?
Antônio cambaleou para trás. Eu só queria te proteger. O mundo lá fora é perigoso. Você nem sabe usar uma arma, murmurou. Que se dane o perigo. Levantei a mão e lhe dei um tapa com toda a força. O rosto dele virou bruscamente. Minha mão ardia e meu corpo tremia. Continuei observando-o com cautela. Ele ficou em silêncio por um tempo antes de voltar a me encarar. A marca vermelha do tapa era evidente. Está se sentindo melhor agora? Se não, pode tentar de novo. Enojada, recuei. Assine os papéis do divórcio, Antônio. É só isso que eu quero. Com isso, fechei a barraca. Ele permaneceu ali sob o luar a noite inteira. Achei que alguém tão orgulhoso quanto ele desistiria e iria embora. Mas, na manhã seguinte, quando estávamos prestes a partir, ele apareceu novamente. Antônio usava um terno, mas as olheiras sob seus olhos eram inconfundíveis. O veículo off-road atrás dele estava carregado com equipamentos novos. De repente, senti o desejo de apoiar esse projeto arqueológico. Esse lote de equipamentos, avaliado em 3 milhões de dólares, é apenas um pequeno gesto. Sua expressão era séria, mas a marca do tapa em seu rosto ainda não havia desaparecido. Eu estava prestes a recusar, mas meus colegas não resistiram a examinar o novo equipamento. Bela. Antônio se aproximou, estendendo uma marmita térmica. Quando a tampa se abriu, o aroma forte de frutos do mar me atingiu. Meu estômago roncou. Ele me olhou com expectativa. Pedi ao chefe que preparasse isso após 3 horas de viagem. Você adorava. Coma um pouco. Sem me mover, respondi calmamente. Sou alérgica a frutos do mar. Se eu comer, fico com erupções. A mão de Antônio tremeu. Ele quase deixou a marmita cair. Mas você costumava fazer isso o tempo todo. Evitei o olhar dele. Porque você disse que era delicioso e me pedia para fazer com frequência. Eu tinha uma alergia severa, então meus braços ficavam cobertos de erupções dolorosas toda vez que preparava esse prato. Mas eu não queria estragar o apetite dele, então suportava em silêncio. Mais tarde, descobri que esse era o prato favorito da Helena, da cidade natal dela. Reclamei na época, mas ele apenas deu de ombros. A Helena tem digestão fraca, é raro ela gostar de algo. Qual é o problema de você fazer isso mais vezes? Pare de fazer drama. Ela cuida de você, e isso já é difícil o suficiente. Olhando para trás agora, era ridículo. Eu havia amado um homem mais do que a mim mesma. O sorriso de Antônio congelou. Ele claramente se lembrava de tudo. Abriu a boca para se defender, mas só conseguiu murmurar. Desculpa. Guarde isso. Virei-me e caminhei em direção ao comboio. Seu pedido de desculpas, assim como você, só me causa repulsa. Falei com firmeza, mas Antônio não desistiu. Onde quer que a equipe arqueológica fosse, ele nos seguia. Os 3 veículos que enviou estavam carregados de todo tipo de coisa, incluindo joias de edição limitada nas cores que eu odiava e vestidos lindos, porém nos tamanhos errados. Na vez seguinte em que nos encontramos, não consegui mais me conter. Puxei-o para o lado. Antônio Rivera, você não entendeu nada do que eu disse? Um lampejo de dor atravessou seus olhos. Eu só quero reconquistar minha esposa, disse, tirando uma pequena caixa do bolso. Tenho certeza de que você vai gostar disso. Em vez de pegar, perguntei. É o relógio celestial da Patek Philippe, certo? Seus olhos brilharam. Como você sabia? Eu sabia que você ia adorar. Ri, sem humor. Porque a Helena postou sobre isso. Ao ver o rosto dele perder a cor, tudo pareceu ainda mais absurdo. Ainda assim, havia algo que eu precisava dizer. Percebe? Você sabe que tipo de relógio ela gosta, que flores ela prefere e até qual macarrão ela aprecia. Você diz que me ama, mas não lembra que sou alérgica a frutos do mar. Diz que não a ama, mas usa tudo o que ela gosta para tentar me reconquistar. Olhei diretamente para ele. Vocês combinam. Por que não fica com ela? Ela não é digna. Antônio respondeu quase cuspindo as palavras. Ela é ambiciosa demais e só quer meu dinheiro e poder. Uma mulher como ela pode ser minha amante, mas não é pura o suficiente para ser minha esposa. Ah, é. Ergui uma sobrancelha e ri com desdém. Então, para você, amor puro é não discutir e deixar você controlar tudo? Ou acha que, por eu ter me casado com você assim que me formei, isso prova que não tenho ambição? Ele desviou o olhar. O silêncio confirmou tudo. Que ridículo. Suspirei. Você está errado, Antônio. Eu tenho ambição. Quero respirar livremente, viajar para onde quiser e ter controle sobre a minha própria vida. Aguentei seu controle e a humilhação da Helena, porque só você podia pagar o tratamento da minha mãe. Mas agora que ela se foi... Respirei fundo, sentindo um alívio inédito. Eu não preciso mais de você, nem do seu amor sufocante. Os papéis do divórcio foram assinados surpreendentemente rápido. Antônio não apareceu. Em vez disso, seu novo consigliere entregou a documentação. Senhora. Rivera, Dom Antônio disse. O consigliere hesitou. Me chame de Isabela, corrigi. Ele assentiu e me entregou uma pasta grossa. Dom Antônio lhe deixou a vila. A cobertura em nome dele também foi transferida para você. Além disso, este cartão de débito contém 5 milhões de dólares. A conta está em seu nome e a senha é a sua data de nascimento. Olhei para o cartão, peguei-o, mas devolvi as chaves da vila. Aceito a cobertura e o dinheiro.
Quanto à vila, venda-a. O consigliere pareceu desconfortável. Dom Antônio espera que você fique com ela. Interrompi. Então, diga a ele que me sinto mal toda vez que vejo aquela vila. Algumas semanas depois, o trabalho de escavação terminou, e voltei à vila para buscar o restante das minhas coisas. De fato, a senha dos armários do closet havia sido alterada para minha data de nascimento. Com as portas destrancadas, os vestidos caros e as joias eram realmente meus pela primeira vez. Mas o que eu faria com tudo aquilo? Coloquei as roupas e a vila à venda em um site de segunda mão. Logo após publicar, um usuário anônimo me enviou uma mensagem. Por que está vendendo? O dinheiro não foi suficiente? Não respondi. Ao entardecer, a campainha tocou. Do lado de fora estava o segurança pessoal de Antônio. Ele me entregou um cheque de valor impressionante. Dom Antônio disse que a quantia anterior não foi suficiente para compensar nem uma fração da dor que ele causou. Ao ver o Bentley preto familiar estacionado, peguei o cheque e caminhei até o carro. A janela se abaixou, revelando o rosto de Antônio. Em poucas semanas, ele parecia ter envelhecido anos. Seus olhos estavam fundos, e a barba por fazer marcava sua mandíbula. Bela, eu só quero compensar você, disse ele com a voz rouca. Coloquei o cheque de volta na mão dele. Antônio, sou grata por você não ter me matado antes de eu poder sair desse casamento e por ter me dado dinheiro suficiente para várias vidas. Mas não preciso disso. Vou vender tudo aqui, inclusive esta casa. Um lampejo de dor passou por seus olhos. Você me odeia tanto assim? Não quer guardar nada do que tivemos? Balancei a cabeça. Não se trata de ódio. É sobre encerrar tudo de forma limpa. Estou deixando Sireon. Não quero levar nada do passado comigo. Não devemos mais nada um ao outro. Como não devemos? A vida da sua mãe, os anos que passei com você? Como isso pode ser pago com dinheiro? Eu te devo tanto. Por favor, pelo menos me odeie. Mas não me olhe assim, implorou ele. Olhei para ele em silêncio. Depois retirei minha mão devagar. Eu te odiei, admiti. Odiei você por deixar a Helena me prender naquela vila, impedindo-me de ver minha mãe uma última vez. Respirei fundo. Mas também sei que sem o tratamento que você forneceu, ela teria morrido há 3 anos. Graças a você, tive mais tempo com ela. Ele levantou a mão trêmula. Só então percebi que ele estava chorando. Continuei. Mas no fundo, o que mais me dói é saber que fui impotente, dependente de você. Eu deveria tê-la levado embora antes. Ela nunca viu o mar. O cuidador disse que quando morreu, seus olhos permaneceram abertos. Você acha que ela estava me esperando? Essa pergunta me perseguia nas noites sem dormir. Enxuguei as lágrimas e falei com firmeza. Agora estamos quites. Eu te dei 3 anos do meu amor. Agora, por favor, me dê a minha liberdade. O aperto de Antônio afrouxou. Ele recostou no banco, como se toda a energia tivesse sido drenada. Esse é o nosso fim? Murmurou. Quase respondi com sarcasmo, mas optei pela verdade. Eu sabia que minha mãe acabaria morrendo. Naquela época, eu dizia a mim mesma que, se seus sentimentos fossem sinceros, eu ainda poderia continuar com você, mesmo que esse amor me sufocasse. Mas você fez um trabalho tão ruim em demonstrar esse amor que eu nem consegui mais me enganar. Os itens que coloquei à venda foram rapidamente comprados por um comprador anônimo, por um preço absurdamente alto. A vila também foi vendida em poucos dias. Eu sabia quem havia comprado tudo, mas já não me importava. Com o dinheiro em mãos e apenas uma pequena mala de pertences, eu estava pronta para partir para Eliara, onde iniciaria um novo projeto arqueológico. Antes de sair, Margarita deu um leve tapinha no meu ombro. Minha posição agora é sua. Finalmente posso me aposentar em paz e viajar pelo mundo. Nós duas rimos. Nesse momento, meu telefone tocou. A voz aflita do novo consigliere de Antônio soou do outro lado da linha. Senhora Rivera, por favor, venha ao hospital. Dom Antônio foi atacado. Eu estava prestes a recusar, mas Margarita segurou minha mão. Vá. Pode ser a última vez que você o verá. Segurando o telefone, respondi por fim. Certo. No quarto do hospital, Antônio estava deitado na cama, pálido como um lençol. Seu corpo estava envolto em grossas ataduras, manchadas por sangue escuro. A faca perfurou o rim dele, disse o médico em voz baixa, próximo à porta. Conseguimos estabilizá-lo por enquanto, mas o dano parece permanente. Fiquei parada à porta, observando-o como se fosse um estranho. Ele percebeu minha presença e, com esforço, abriu os olhos. Ao me ver, um leve brilho surgiu, apenas para ser engolido por um desespero ainda maior. Bela. Sua voz era quase inaudível, rouca, reduzida a um sussurro. Aproximei-me e coloquei as flores ao lado da cama. Como você está se sentindo? Foram apenas 4 palavras, mas pareceram incentivá-lo a falar. Foi a Helena. Depois que a expulsei, garanti que nenhuma família a acolhesse. Ela enlouqueceu e subornou os guardas da vila. Achava que você ainda estava lá e tentou te queimar viva. Eu só voltei para resolver isso. Ele puxou o ar com dificuldade. O suor escorria por sua testa. Suas palavras saíam fragmentadas, como se tentasse se explicar. Ou talvez pedir perdão. Eu apenas ouvi em silêncio. Não se preocupe. Ele forçou um sorriso fraco.
Ela vai apodrecer na masmorra mais escura e nunca mais verá a luz do dia. Assenti levemente. Sentindo que não havia mais nada a ser dito, levantei-me. Descanse. Quando me virei para sair, sua voz rouca me alcançou, carregada de um alívio desesperado. As coisas na vila, suas coisas, ela queimou tudo. Talvez seja melhor. Agora não resta nada. Não olhei para trás. Meu voo para Eliara estava prestes a partir. Desta vez, a minha jornada era só minha. Fim, que Deus te abençoe.